Sobre isso, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco, Sidney Leite. Professor, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Agora CNN. Essa passagem aí de navios americanos pelo Estreito de Hormuz pode atrapalhar essa negociação no Paquistão? Veja, é uma negociação em bases muito frágeis. Qualquer fato maior ou de menor significado pode causar problemas, não é? Mas o fato é que, sem dúvida, um evento como esse pode, digamos, criar ainda mais dificuldades aonde já existem dificuldades de escala muito elevada, não é? Na verdade, esse processo de negociação que começou hoje em Islamabad é um processo muito pouco convencional dentro das perspectivas diplomáticas, ou que se espera para um cessar-fogo ou mesmo para uma paz mais duradoura. A começar pelo o líder da diplomacia, que representa a liderança do governo Trump nas negociações, ser o vice-presidente. Em condições normais de pressão e temperatura, dentro de uma lógica racional, deveria ser o secretário de Estado, Marco Rubio. Me parece que são evidências nítidas de que o governo Trump não está conseguindo lidar com a caixa de Pandora que ele mesmo abriu, que foi esse conflito contra o Irã. Pois é, professor, o Trump também não está ajudando, né? Porque toda hora ele dá uma declaração que é mal vista pela comunidade internacional. Nesse caso, agora ele disse que não está nem preocupado se o Irã vai fechar ou não um acordo. Dá para acreditar nessas declarações do Trump, ainda mais sabendo que ele vai enfrentar agora uma eleição de meio de mandato esse ano? Na verdade, ele está usando de uma estratégia de mostrar que tudo isso que está acontecendo, o início dessas negociações, não é? O resultado dessas negociações não vai ser tão importante. Eu chamo a atenção do nosso espectador que ele já está iniciando, abrindo uma janela para desviar o foco, responsabilizando a China por medidas, não é, de rearmamento, voltadas para o rearmamento do Irã. De fato, esse conflito com o Irã para o governo Trump foi a pior jogada da sua política externa, isso não tem dúvida, não é? Foi um grande tiro no pé. O governo já passava por desgastes importantes, tanto no ambiente externo e agora no ambiente interno se agravou. Vejam que a última pesquisa deu o apoio de apenas, eu vou repetir, de apenas 12% de apoio para esse conflito, o que é um resultado absolutamente desastroso. Então, esfriar o contexto, desviar o foco, parece-me que serão estratégias que o Trump vai tentar usar, porque o Irã jogou alto e jogou bem, né? O Irã descobriu que, de fato, já tinha uma bomba atômica, que é o controle do Estreito de Hormuz. Fechar o Estreito de Hormuz mostrou um enorme poder de dissuasão que levou os Estados Unidos a recuar. Eu lanço aqui uma reflexão para todos que estão acompanhando essa entrevista. Imaginemos que essa negociação tivesse começado, por exemplo, lá em janeiro, em que o governo iraniano estava fortemente ameaçado por um movimento de rua, né, muito forte, muito intenso no Irã. Veja, o regime iraniano iria para uma negociação como essa de joelhos, né? E agora não. O Irã está, né, de certa forma, com o controle, colocando novas bases para a negociação, como, por exemplo, indenização, liberação de ativos iranianos que estão há muito tempo dentro daquele combo de embargos, né? Então, de fato, o Irã foi o grande vencedor, não militar, mas o grande vencedor político e junto à comunidade, o ambiente internacional, desses eventos lamentáveis aí das últimas semanas. É porque o Irã percebeu, né, professor, que ele tem esse poder sobre o Estreito de Hormuz e que o fechamento do Estreito de Hormuz afeta economicamente o mundo, mas principalmente os Estados Unidos também.
E aí ele sabe que o presidente Donald Trump tem uma eleição agora de meio de mandato e está aproveitando para tentar estender essa guerra, já que a aprovação nos Estados Unidos é pequena em relação a essas decisões do Donald Trump. Então a minha pergunta para o senhor é o seguinte: o que a gente pode esperar dessa negociação no Paquistão, se é que a gente pode esperar alguma coisa dessa negociação? Nós não devemos ter grandes expectativas. Uma negociação diplomática, ela deve ser feita num ambiente minimamente favorável, estável, lógico e racional. E não é o que está acontecendo. Mas o que é mais importante é que os impasses são muito maiores do que a capacidade dos negociadores levarem soluções. Nós temos questões que não vão se resolver nessa mesa de negociações porque são estruturais. Vou citar alguns, né? Agora nós estamos vendo a questão do Estreito de Hormuz. Essa é uma questão estrutural. Agora o Irã percebeu que é uma forma de sobrevivência do regime e de provocar grandes danos no seu adversário. Usou agora e vai usar quando entender necessário. A questão do controle de mísseis, de produção de mísseis no Irã. Se iniciou a guerra porque se imaginou, e até mesmo especialistas erraram e erraram feio, de que o Irã não teria a menor capacidade de reagir com os seus mísseis. Isso se mostrou errático e o Irã também, o governo, usou de inteligência de guerra, atacando inteligência estratégica, atacando não diretamente ou não principalmente, né, um ataque direto a Israel, mas em bases militares americanas e infraestrutura de aliados americanos que também obteve êxito. A questão do embargo econômico. A questão que teria levado à guerra, que é a do enriquecimento do urânio, são temas por demais relevantes que uma negociação nesse contexto, ela provavelmente não vai conseguir equacionar, não é? Nós podemos ter aí um esfriamento dos embates, não é? Mas está longe de nós chegarmos a uma paz minimamente duradoura, porque as questões estruturais estão intocáveis. Podemos ter um prolongamento do cessar-fogo, o prolongamento de negociações, não é? Postergando, inclusive, para um ambiente pós-eleitoral, não é? Que é altamente desfavorável neste momento para os republicanos do presidente Trump, que estamos vendo aqui em tela. As últimas pesquisas dizem, né, mostram, todas elas, que o Partido Republicano vai perder a maioria na Câmara dos Deputados e é possível perder também no Senado, o que faria do governo Trump, no dia seguinte, um governo manco, já pensando em finalização de mandato. Ok. Nós conversamos com Sidney Leite, professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Agora CNN e até a próxima. Até a próxima, um forte abraço. Tchau.